Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Quem está aí, diga boa noite, paz do Senhor. Amém. Irmãos, domingo, o segundo domingo do mês, nós vamos deixar para consagrar os mantimentos e auxiliar a assistência social. Você que deseja trazer cesta básica, alimento, domingo pode botar aqui no altar. Nós vamos consagrar, abençoá-los para levar as famílias carentes e necessitadas da nossa cidade. Quando os apóstolos em Jerusalém foram alertar Paulo sobre a obra, eles disseram assim: Paulo, apenas não se esqueça dos pobres. Nós não podemos nos esquecer daqueles que não têm o que comer nas suas despensas. Por isso, irmão, bota no despertador, bota na sua agenda. Se você quiser trazer aqui durante a semana, a igreja fica aberta no período da manhã e da tarde, você pode trazer, mas domingo nós faremos essa consagração. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio. Nômio significa lei, Deute significa 5. Quinto livro da lei, Deuteronômio. Escrito por Moisés, capítulo 28, versículo 1. Quem encontrou, diga eu encontrei. Quem achou, diga eu achei. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e em tudo que colocarem a mão, Ele os abençoará na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno para os guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Amém? Diga assim comigo: Espírito Santo, fala comigo essa noite, que através dessa palavra
eu seja edificado, eu seja alinhado, eu seja abençoado e viva cada uma das promessas que estão contidas neste livro, no nome de Jesus, amém. Todos nós temos planos. Alguém que tem sonhos e planos, levante a sua mão. Se você não tem, você vai sair daqui essa noite com sonhos, amém? Nós temos projetos de vida, nós escrevemos eles ao final de cada ano. À medida que o tempo vai passando, os sonhos eles podem até mudar, mas nós sempre queremos melhor para nós, sim ou não? Irmão, nós temos sonhos, nós queremos coisas boas, mas eu vou te dizer, os teus sonhos não se comparam em grandeza com os sonhos que Deus sonhou para você. Você pode ter sonhado o melhor, o maior, mas não chega nem aos pés do que Deus planejou para a sua vida. O que você está vivendo hoje é muito pouco perto daquilo que Deus sonhou para você. E quais são os planos de Deus para nós? Deus ele é um Deus de sonhos, Deus ele é um Deus de planos. Quando o seu povo está cativo na Babilônia, o Senhor diz assim: olha, eu tenho planejado coisas para vocês, coisas boas e não ruins, para dar o fim que vocês esperam. O salmista consegue captar isso que ele diz no Salmo 37, versículo 4, que se nós nos deleitarmos, que se nós nos agradarmos de Deus, que se fizermos de Deus a nossa alegria e fonte, Deus vai realizar desejo de coração. Desejo de coração é coisas que nem quem dorme com você consegue compreender. Desejo de coração pode ser até aquilo que um dia você já engavetou. Desejo de coração pode ser tão grande que você parou de orar, mas Deus tem esse plano para a sua vida. A Bíblia vai dizer em Coríntios 2:9 que os planos de Deus eles são tão grandes e insondáveis que você nem em sonhos conseguiu um dia sonhar. Coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais desceu. Desceu porque está no céu, não desceu porque as coisas da terra não conseguem captar aquilo que virá de Deus para cada um de nós. Seja a boca de Deus para quem está do seu lado, diga assim: o que você sonha não se compara ao que Deus sonhou para você. Como viver esses sonhos? Como desfrutar os grandes projetos que Deus tem projetado para cada um de nós? E é sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração nessa hora. Em Deuteronômio 28, que acabamos de ler, nós vemos sonhos de Deus escritos, só que para vivenciá-los, está muito claro nos versos 1 e 2, que nós precisamos nos mover pela voz de Deus. Para você viver os sonhos de Deus, você precisa se mover pela voz dele. A Bíblia diz: se atentamente ouvires. Hoje em dia as pessoas mexendo com o celular não conseguem prestar atenção no que os outros estão falando. Já teve essa sensação? Às vezes as pessoas são tão intertidas no computador que você fala. A Bíblia diz assim: se atentamente, para ouvir. Se atentamente você ouvir a voz do Senhor, é porque a voz do Senhor ela é baixa diante de tanto barulho que o mundo anda fazendo aí fora. Se atentamente ouvir, não no sentido apenas de escutar, mas na clara intenção de obedecer, o Senhor te exaltará sobre as nações da terra. Preste atenção nisso aqui. Tem gente que já se acha ou acha o máximo ter o melhor consultório da cidade, ter o melhor escritório da cidade, ser o melhor profissional da cidade. O sonho de Deus para você é tão grande que, se você tiver fé e capacidade de ouvir e disposição para obedecer, Deus promete te dar o melhor entre as nações da terra. Tem alguém aqui que acredita na Bíblia? Diz: eu creio. É o que está escrito na palavra de Deus.
as coisas da terra, as coisas das nações. O que te move? É o que eu quero ministrar, é o tema da minha ministração. Pergunta para quem está do teu lado: o que te move? Irmão, o que nos move? Em João 4, a Bíblia vai dizer que Jesus estava saindo da Judeia para ir a Galileia, mas foi necessário ele passar por Samaria. Preste atenção, Jesus estava na Judeia. Onde que Jesus estava? Ele ia para Galileia. Para onde que Jesus ia? Mas a Bíblia diz que ele teve que parar em Samaria. Onde? O que guiava, o que movia Jesus? O propósito de Deus. O que tem que te mover é o propósito de Deus na sua vida. Mas eu vou te dar o exemplo agora de um homem que não se movia por propósito. Ele foi escolhido para fazer parte da equipe mais fantástica que um dia poderia alguém fazer parte. A equipe dos apóstolos de Jesus. Andando com Cristo há 3 anos e meio, viu todo tipo de milagre. Ele era um homem de caráter. Ele era um homem escolhido para funções fenomenais. Você escolhe alguém para proteger a sua casa, você escolhe alguém para pintar a sua casa, você escolhe alguém para vender roupas, você escolhe alguém para cozinhar. Agora você não escolhe qualquer um para botar dinheiro na mão dessa pessoa, para proteger o seu dinheiro. Jesus escolheu um homem chamado Judas para ser o tesoureiro daquela equipe. E Judas não se moveu por um propósito. Quando ele recebeu uma proposta, ele deixou de se mover por propósito. Primeira coisa, o que te move? Um propósito ou uma proposta? O que te faz mudar de cidade? O que faz alguém mudar de emprego? O que faz alguém tomar uma decisão que porventura vai cambiar, mudar completamente o rumo da sua vida? Propósito ou proposta? Uma segunda coisa que pode nos mover: o espírito ou a carne. Há um homem escolhido por Deus. Ele foi planejado por Deus antes de vir, não apenas como qualquer um é planejado. Nós sabemos no Salmo 139 que Deus, Ele nos viu, Ele nos projetou uma substância ainda informe. Até um homem, que a Bíblia vai dizer que ele era esperado em oração durante 40 anos. Repita comigo: Sansão. Sansão, ele era guardado. Gerações orando há 40 anos para Deus levantar um libertador. Aparece Sansão, um homem forte, um homem cuja força era marcada. A força não estava no cabelo, mas era marcada pelo cabelo. Um homem que tinha voto de Nazireu com Deus. Ele não podia ver um rabo de saia. Ele pinicava inteiramente quando ele via mulher. Ele se conduzia pela carne. Agora a Bíblia vai contar a história de um jovem que com 17 anos, na flor da juventude, com os hormônios à flor da pele, como se diz, recebe a proposta da segunda mulher mais bonita do Egito. A primeira era de Faraó, a segunda era de Potifar, pedindo para se deitar com ele sem ninguém saber. E José diz assim: como eu faria isso contra Deus? José se movia pelo espírito, Sansão se moveu pela carne. O que acontece com José? Deus o honra. O que acontece com Sansão? Morre sem viver propósito de Deus. Olha para quem está do seu lado e pergunta: o que te move? Propósito ou proposta? O espírito ou a carne?
Quais são os exemplos de uma carne aguçada, irmão? Olha aqui: amizade, namoros, relacionamentos. Pode ser fruto de uma carnalidade exacerbada. O apóstolo João, 1 João capítulo 2, versos 14 e 15, ele vai dizer assim: não ameis o mundo, não ameis as coisas que há no mundo, porque as coisas que há no mundo, elas passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E ele vai dizer o que são as coisas do mundo: o desejo da carne, o desejo dos olhos e a cobiça da vida. Há uma luta, há uma guerra entre a sua carne e o seu espírito. Você querendo fazer a sua vontade e o seu espírito querendo fazer a vontade de Deus. Cabe a nós refletir essa noite o que nos move. O que nos move a ir para uma festa ou negá-la? O que nos mostra o que nos move a sentar numa mesa ou se levantar dela? O que anda nos movendo? E por fim, irmão, uma terceira coisa que pode nos mover é agradar a Deus ou agradar os homens. Em Gálatas capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: porventura procuro eu agora agradar os homens ou agradar a Deus? Se eu quisesse agradar os homens, eu jamais seria servo de Deus. Será impossível você servir a Deus se você quiser agradar as pessoas. Algum momento isso vai entrar em choque. Só que a Bíblia vai dizer no Evangelho de João que muitos religiosos na época gostavam de Jesus. Eles amavam ouvir Jesus falar, mas eles não tinham coragem de seguir Jesus, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O que a sociedade vai pensar de mim se eu for para a igreja de crente? O que a minha família vai dizer se eu batizar? Não, eu até gosto de ouvir a palavra do dia. Às vezes eu até assisto, pastor, algum culto. O que é que te move? Propósito ou proposta? O seu espírito ou a sua carne? Querer agradar a Deus ou agradar as pessoas? Quando você escolhe a proposta, você perde o plano de Deus na sua vida. Quando você escolhe andar pela carne, você sabota os planos de Deus na sua vida. Quando você quer agradar os homens, o Senhor te rejeita. Porque a Bíblia diz em Tiago que o Espírito Santo tem ciúme de mim e de você, e Ele não nos divide com ninguém. Mas se eu escolho andar por propósito, se eu escolho me mover pelo Espírito, se eu escolho me mover para agradar a Deus, independente de desagradar alguém, todas essas bênçãos virão sobre mim e me alcançarão. Você quer viver por um propósito? Você quer agradar ao coração do Senhor Jesus? Você quer viver e andar pelo Espírito? Deus garante que se você trabalhar na cidade, Ele te abençoa, mas se você for para a fazenda, Ele te abençoa. Se você mexer com gado, Ele te abençoa. Se você mexer com assadeira, com pão, com vendas domésticas, Ele te abençoa. Se você mexer com negócios, Ele te abençoa. Se você fizer disso e for viajar, Ele te abençoa. Mas quando você voltar, Ele te abençoa. Meu irmão, Ele promete que se os seus inimigos se levantarem contra vocês, pode até se levantar, eles vão cair. E se por um caminho vier, por 7 vão ter que bater em retirada. Deus vai gostar tanto da sua atitude que Ele promete abrir a janela do céu. O céu tem janela, é como se Deus acordasse e abrisse rapidamente a janela e começasse a mandar bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos sobre a tua vida. Ele diz que te coloca por cabeça e não por cauda, te faz andar por cima e não de baixo. Se você tomar uma decisão do que é que vai te mover a partir dessa noite, o que te move? Vamos ficar de pé no nome de Jesus.
Todas as suas decepções até hoje é porque você tentou agradar a gente. Todos os planos de Deus que se congelaram na sua vida é porque um dia você andou pela vontade da carne e não pela vontade do Espírito. Todas as portas que se fecharam na tua vida quando você estava dentro de uma caminhada é porque talvez você se distraiu com as propostas e não com o propósito. Jonas um dia quis agradar a carne dele, enquanto o Espírito queria outra coisa. O que não parou de vir foi tempestade. Pastor, não para de vir tempestade na minha casa. Talvez você está fora de um propósito, andando atrás de propostas. Deus nos dá uma chance essa noite. Os céus nos preparam essa noite. Os céus nos trazem a este lugar essa noite. Deus, Ele nos propõe essa noite. O Senhor diz assim: eis que eu proponho diante de vocês a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Olha, Ele não só traz a proposta, como Ele dá um conselho. Ele diz assim: mas escolham a vida, escolham a bênção quando vocês me obedecerem. O que nos move? Eu não quero mais ser guiado por qualquer coisa nessa vida. Talvez até hoje você foi guiado com medo de alguém ficar bravo, com medo de alguém saber que você ia à igreja, com medo de algum familiar se levantar. Está na hora de você decidir quem é que você vai agradar a partir dessa noite. Se você é uma pessoa que quer ser movida a partir dessa noite pelo propósito de Deus. Um dia Paulo teve que ir para Macedônia, porque o propósito de Deus o levou para lá. Você está disposto a mudar seu propósito de enviar? Todas as vezes que eu e você nos movemos pelo propósito, Mateus 6,33 se cumpre. Tudo nos será acrescentado. Quando você anda atrás de proposta, você corre o risco de se decepcionar e o dinheiro não dá para nada. Mas quando você anda por meio de um propósito, o que não vai faltar é recurso, é pão de cada dia e é fartura na sua despensa. Propósito. Eu quero viver a partir de um propósito, eu quero andar segundo a voz do Espírito, eu quero agradar ao Senhor. Levante a sua mão bem alta. Você que não quer mais andar por proposta, você que não quer andar mais na carne, você que não quer mais ter medo de desagradar alguém para agradar ao Senhor, levante bem alta a sua mão, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, nós estamos essa noite diante da Tua santa presença, e há pessoas aqui que, ouvindo a Tua voz, crendo nas promessas contidas no capítulo 28 de Deuteronômio, estão decididas, estão tomando uma atitude, levantando as mãos diante de Ti. Eu sei que os Teus anjos anotam isso nessa hora. Senhor, eles estão tomando uma decisão de andar atrás de um propósito, de conduzir-se pela voz do Espírito, de agradar o coração do Senhor. Por isso eu lhe peço, Senhor, leva-os aos Teus sonhos essa noite. Abre as janelas dos céus essa noite sobre a vida deles. Derrame bênção sem medida, Senhor. Senhor, abra o Teu bom tesouro, Senhor Deus. Coloca-os por cabeça e não por cauda. Faça-os andar por cima e não por baixo. Abençoa o trabalho das mãos deles, que onde colocarem a planta dos seus pés, dê a eles por herança, que onde puserem as mãos, abençoa, destrava o que está travado, cura o que está enfermo, derruba os gigantes que se levantaram. Abre, meu Pai, caminhos no deserto essa noite, despedaça as trancas de ferro, Senhor, quebrando também todo o portão de bronze que está diante deles, Senhor. No nome de Jesus,
que eles, se movendo por um propósito, se guiando pelo Espírito, procurando agradar o coração do Senhor, que nessa noite venha mover os céus de Deus sobre a vida deles. Venham se mover as promessas de Deus sobre o lar deles. Venha se mover uma nova unção sobre a vida de cada um deles, meu Pai. Que algo novo, algo sobrenatural, algo surpreendente, algo que desce dos céus, alcance nessa hora a vida de cada um deles, Senhor, no nome de Jesus. Levante bem alto as suas mãos, com as mãos erguidas aos céus de Deus. Você vai fechar os teus olhos e vai pintar um quadro na tela do seu coração, de Deus salvando aquele familiar teu que está longe, de você não precisando mais tomar remédio, se você é dependente de algum deles. Você vai ver os recursos chegando se você tem perdido noites de sono por causa de boleto. Você vai se ver fazendo coisas que você não conseguia fazer mais. No nome de Jesus, vai visualizando, com as mãos erguidas, vai recebendo um renovo. Você vai acordar animado se você tem andado oprimido. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Levante bem alto a sua mão e diga assim: bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda bem forte aquele que vai te guiar a partir desse dia, aquele que vai te levar aos sonhos, às promessas, ao tempo do sobrenatural. Irmão, há algo que eu estou sentindo bem forte no meu coração desde domingo. Eu quero declarar sobre a tua vida. Se você crê nisso, você pega para você. Que aquilo que você não viveu em 9 meses desse ano, nesses próximos 3, está preparado um aceleramento de Deus na sua história. No nome de Jesus. No nome de Jesus, que o grande amor de Deus Pai, a graça de teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos os irmãos, e que todos digam amém. Que a paz do Senhor seja
com você.